Boa noite, amados irmãos, queridos amigos. Estamos em mais uma edição do Jornal Árvore da Vida. Nós estamos na edição 334. Vamos falar hoje, vamos desfrutar de uma coluna, especial. Eu falo especial porque fala da vida conjugal. E essa coluna fala o que Deus uniu. Amém? Essa coluna ela está dentro do conteúdo da experiência de casais. E hoje, nessa noite, nós temos essa oportunidade, de tocar na palavra, desfrutar do Senhor. Eu gostaria, antes de iniciar a mensagem, passar para vocês que nós precisamos divulgar, pregar o Evangelho. E a mídia, essa forma que nós estamos hoje, assim, tendo a palavra, é uma oportunidade também de nós pregarmos o Evangelho. Então, eu queria que você possa curtir aqui, possa dar o like e também possa compartilhar esse link para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas também através dessa palavra, que é uma palavra voltada para casais, Nós que somos casados, nós sabemos várias situações que passamos, no decorrer da nossa vida conjugal. Então, talvez você trabalhe com uma pessoa ou então algum vizinho que tem essa necessidade, que precisa dessa palavra. Então, que você possa curtir, divulgar a palavra do Senhor. Também não esqueça do Facebook, do canal do YouTube e do Instagram. A igreja também tem, tá bom? Jesus é nosso Senhor. Então, essa coluna fala, até peguei aqui, vou pegar para nós aqui, as reflexões profundas sobre o casamento. Então, dentro desse conteúdo, nesse título, nós vamos discorrer o livro de Gálatas, onde o apóstolo Paulo, a epístola de Paulo, ali na Galácia, na igreja das Galácias, Paulo ajudou, ele fez essas reflexões com a palavra dele, ele fez essas reflexões para aplicar, na vida dos irmãos e também voltada para o casamento, na vida do viver conjugal, como fala nessa coluna, tá bom? Na coluna O que Deus uniu, que nós estamos desfrutando. Então, nós vamos discorrer vários versículos em Gálatas. O primeiro vai ser Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Fala assim: quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então, nós vemos que o casamento, é uma soberania do Senhor, é a vontade de Deus. Mas, humanamente falando, nós também, escolhemos. Nós escolhemos a pessoa que ia viver do nosso lado, Então, pela soberania do Senhor, nós que cremos, nós que somos, crentes, que nós somos conduzidos pelo Senhor, sabemos também que o Senhor nos ajudou nesse aspecto. Por isso, nosso casamento não está baseado apenas na minha escolha, mas sim nessa soberania do Senhor. Porque quando nós estamos no Senhor, Ele que faz tudo por nós. Então, nesse versículo fala, nesse sentido, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então, o que Deus quer do nosso casamento é o quê? Ele quer expressar o Filho dele. Ele quer expressar o Filho dele que revelou em nós. Então, ou seja, hoje, eu não posso viver apenas com as minhas intenções, da minha forma de pensar, com a minha mente humana. Eu preciso exercitar a mente de Cristo, a mente espiritual. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, o desejo do Senhor, em todo o nosso viver, é expressar o quê? O Filho dele em nós. O Filho que revelou em nós. Senhor Jesus.
E um dos maiores problemas na vida conjugal, no casamento, é o eu. Nós precisamos crucificar, né, esse gerador de problema, que se chama eu. Vamos ler Gálatas, capítulo 2. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 a 20. Amém? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então o versículo é bem claro para nós. No 19 fala assim: porque eu, mediante a própria lei, porque eu, mediante a própria lei, isso mesmo, morri para a lei. Então, nós precisamos crucificar, né, eliminar o eu. Nós gostamos muito, né, de transferir a culpa no relacionamento ali dentro do lar, de casa, no ambiente do lar. Nós gostamos muito de transferir a culpa para o nosso cônjuge. Nós nunca assumimos, muitas das vezes, nós nunca assumimos que eu estou errado e a minha esposa está certa, né? Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos crucificar. Nós precisamos sair de cena. Ó Senhor Jesus. O eu, ele fica escondido por muitos anos. Se nós não tratarmos ele fica camuflado. Aí nós fazemos boas obras, achamos que estamos tratando esse ego, esse eu, mas ele fica escondido. Uma hora ou outra, ele vai se manifestar. Ó Senhor Jesus, por isso, para nós, irmãos e amigos, o único remédio para nós, para sermos sarados, para sermos curados completamente, é tomar a cruz, é levar o eu à cruz. Assim, nós vamos conseguir o quê? Divorciar. Nós vamos divorciar do eu. Nós vamos largar. Nós precisamos sair de cena. Por isso que é importante o exercício do Espírito. É por isso que é importante no viver conjugal, marido, esposa, né? Eles precisam ter harmonia, desfrutar da palavra junto, desfrutar dos hinos espirituais, desfrutar tudo que o Senhor tem trago para nós na palavra profética, a palavra viva que nós estamos desfrutando agora, amém? Senhor Jesus, mas Ele nos deu, amém? O Senhor nos deu um Espírito prometido, o Senhor nos deu um Espírito excelente, ó Senhor Jesus. Gálatas 3, versículo 14, Gálatas capítulo 3, versículo 14, fala assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então esse Espírito é a bênção de Deus prometida para nós desde Abraão, que chegou até nós hoje, desde a velha aliança até hoje na nova aliança. Esse Espírito prometido chegou, né, para nós hoje. Hoje nós podemos desfrutá-lo, né? Desfrutar o Senhor. Mas é preciso que nós tenhamos o quê? Comunhão. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito. Precisamos da liberdade, abrir a boca e falar: Senhor Jesus. Quando nós abrimos, nós damos liberdade. Ele entra e trabalha dentro do nosso ser. Dessa forma, nós tendo, né, comunhão com o Espírito, esse Espírito prometido, nosso casamento vai ser abençoado. Amém? Isso não é palavra minha, não é palavra de autores, mas é o que o Senhor deixou para nós. Aqui é claro para nós. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Então eu creio, eu tenho convicção que eu estou falando com vocês, eu creio.
É pela fé, esse Espírito prometido já está em mim, já está em você. Está em você se você der liberdade para Ele. Amém? Senhor Jesus. Vamos agora no capítulo 4 de Gálatas mesmo. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, nós precisamos formar também o Cristo no cônjuge. Nós precisamos encorajar o nosso cônjuge, termos comunhão com Ele. Quando nós estamos tendo essa comunhão, nós tivemos a comunhão direta com o Senhor, né, para receber o Espírito prometido. Agora nós vamos ter uma comunhão direta com o cônjuge. Nós precisamos formar Cristo no cônjuge. Amém? Isso é somente quando nós o quê? Reconhecemos os nossos erros. Quando nós reconhecemos os nossos erros, aí nós deixamos de ser imaturos. Reconhecendo o seu erro, você deixa de ser imaturo. Então, assim, dessa forma, nós conseguimos cultivar Cristo, né, para a esposa, para o esposo. Ó Senhor Jesus. Então, nós precisamos formar Cristo. Até o versículo aqui, estou vendo aqui na Bíblia, fala assim, até ser Cristo formado em vós. Ó Senhor Jesus. Formar Cristo no próximo requer muita dedicação, muito empenho. Primeiramente, você tem que estar constituído, não pode ser da sua forma, porque nós temos habilidades, temos eloquência, temos técnica, mas para o Senhor isso é em vão. Nós precisamos usar o que Ele deixou para nós, que é o Espírito dEle. O Espírito dEle faz tudo por nós. Senhor Jesus. Aí dentro do lar, dentro desse âmbito familiar, nós vamos conseguir formar Cristo na esposa, até mesmo nos filhos. Isso vai se estendendo. Isso começa entre o casal, estende para o filho, estende para o colega, estende para o vizinho, espontaneamente. Sem nós entrarmos em cena com a nossa própria força natural e o nosso eu, como nós desfrutamos anteriormente aqui. Senhor Jesus. Gálatas 5, versículo, não vou ler com vocês todos, tá? Eu vou apenas citar aqui, vocês na sua casa, ou no trabalho, onde você, no ambiente que você estiver, depois você pega a sua Bíblia e lê todos os versículos. Porque em Gálatas 5, 19 até o 23, fala, né, de dois tipos de fruto. Fala das obras da carne, na verdade, e fala do fruto do Espírito. Vou ler só o primeiro aqui com vocês, fala assim, ó. Ora, Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, tá. Discorre para vários outros itens aí. Agora o 22 fala assim, Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então aqui mostra, né, que tipo de fruto nós podemos colher. Mostrou dois tipos, né? As obras da carne e os frutos do Espírito. As obras da carne, já o próprio nome diz, vem da carne, vem do homem caído, né? Mas o fruto do Espírito, ele já vem do Senhor, do próprio Espírito do Senhor, que são virtudes desfrutáveis, né? Igual eu li aqui, tem, o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Aí fala assim, quanto a essas coisas, não há lei. Então, depende de nós, é isso que eu quero frisar, é um versículo conhecido nosso, irmãos, eu estou apenas aqui, né, pegando alguns pontos. Depende de nós, na onde que nós estamos, se nós estamos na carne ou se nós estamos no Espírito.
Se nós estivermos na carne, vamos expressar o nosso eu. Mas se estivermos no Espírito, nós vamos expressar as virtudes de Cristo. Então, eu quero desfrutar as virtudes de Cristo. Que as virtudes de Cristo é o que eu li aqui por último. O amor, alegria, paz, longanimidade. Amém? Senhor Jesus. Então, que o Senhor possa, no casamento, né, na vida conjugal ali, nós possamos escolher o fruto certo. Amém? Nós possamos escolher o fruto do Espírito, que é expressar as virtudes de Cristo. Amém? Senhor Jesus. Gálatas 6. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6, o versículo 1 e 2, fala assim: Irmãos, se algum for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura, e guardar-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, o casamento é isso aqui que falou que é agora. É um cuidado mútuo. A minha esposa me corrige, eu corrijo a minha esposa. É uma troca, né? Uma troca de cuidado ali, de cuidado mútuo. Por isso, nós não podemos apenas lançar a carga sobre o cônjuge. Trabalhei demais hoje, tem aquela conta para pagar, esposa, como é que nós vamos fazer? Você vai lançando sobre ela, vai lançando essa carga, né? Ó Senhor Jesus. Então, nós precisamos nos colocar, né? Como fala essa palavra também de empatia, se colocar no lugar do outro. Cheguei do trabalho, irmãos, eu estou falando minha experiência, tá? Cheguei do trabalho, eu tenho que apenas o quê? Desfrutar com a esposa. Eu não posso ficar só lançando, jogando sobre ela o peso, sobrecarregando, né? Que isso vai impedir dela caminhar também. Eu, com a minha experiência no Senhor, em Cristo, eu preciso levar isso diante do Senhor e depender que Ele, né, é a nossa suficiência. Senhor Jesus. Como, olha para você ver, irmãos e amigos, o agricultor ele é muito paciente. Um agricultor, ele para ali na sua plantação, né, ele joga, né, ele coloca a semente na terra, ela não germina, né, ele semeia na terra, não floresce de uma vez. Há um prazo, pode ser, depende do que for plantado, curto prazo, a longo prazo, né, a médio prazo, mas ele tem que ter paciência. Então, no viver conjugal também não é diferente, pegando, né, esse exemplo do agricultor paciente. Senhor Jesus, nós precisamos ter paciência, nós precisamos aguardar o tempo certo, né, de todas as coisas. O Senhor, Ele dá tempo para tudo, não é da minha forma. Talvez eu sou ansioso, a minha esposa não é, ou talvez ela é e eu não sou. Então, nós temos que aguardar, né, o tempo certo. O Senhor, Ele vai, no viver conjugal, Ele vai dar o tempo certo da colheita. Senhor Jesus. Então, para que nós hoje possamos ter um casamento cheio de alegria e cheio do Espírito Santo, desse Espírito prometido, nós precisamos realmente ter esse cuidado mútuo. Porque muitas das vezes nós saímos, falamos do Senhor para as pessoas, falamos para os colegas, mas eu não falo para minha esposa, eu não prego, né, eu não apacento a minha casa, eu não apacento o meu filho. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer de nós que nós o dependemos dEle e que cuidemos do nosso ambiente familiar. As primeiras pessoas, né, as primeiras pessoas que o Senhor deu para nós cuidar é a minha esposa. Amém? É o meu filho. Então, eu quero encerrar essa mensagem fazendo uma breve oração aqui, porque é muito encorajador e quero também encorajar você ainda que não tem o jornal, adquira o seu jornal. Procure os irmãos que estão aqui nesse link embaixo, tá bom? Quando vocês clicar aí vai aparecer o nome desses dois irmãos. Entre em contato com ele, pede o seu exemplar, vai chegar na sua casa durante 1 ano, eles vão passar mais detalhe para vocês,
mas não deixe de desfrutar da palavra, essa palavra viva. Amém? Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, nessa noite, por essa oportunidade de nós estarmos desfrutando da sua palavra. Sabemos que o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas, e nós queremos ser obedientes, aprender a respeitar o tempo do Senhor, porque o Senhor vai dar de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua soberania. E, Senhor, nós queremos a cada dia mais que o nosso lar, a nossa esposa, o nosso filho, e principalmente no relacionamento conjugal, que o Senhor venha ser o centro de todas as coisas. Tira, Senhor, o eu do marido, tira o eu da esposa, para que o Senhor venha ali estar no centro, coordenando, endireitando todas as coisas. Por isso, nessa noite, nós invocamos o Senhor. Ó Senhor Jesus, vai ao encontro dos irmãos, vai ao encontro dos nossos amigos, que essa palavra venha ser viva, não apenas conteúdo, ó Senhor Jesus, mas que venha ser a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.